Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, Deia na área, tá começando mais um Love the Problem. E hoje, convidados queridos, pra gente falar de um tema também que pode ser polêmico? Não sei. Traremos polêmica aqui? Não sei. Mas é um tema que foi sugerido pelos próprios convidados. Então, gente, se você quer ouvir um tema específico, quer sugerir convidados, entra lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem e lista lá pra gente. Também tem a comunidade da Telegram, se você quiser, é só comunicar com a gente lá. Então eu vou chamar a nossa primeira convidada, Fernanda Morelli. Se apresenta aí pra gente, por favor. Olá, estou aqui estreando nesse podcast da K21. Já com polêmica. O tema de hoje é polêmico, confesso, mas é preciso ser falado, né? Os bodes precisam ser trazidos à tona. Para me apresentar aqui para todo mundo, eu sou a Fernanda Morelli, sou agilista aqui na K21, estou trabalhando em diversos clientes, esse tema sempre aparece e por isso é muito relevante falarmos dele hoje aqui. Espero termos boas trocas. Fiquem ouvindo aí, fiquem ligados. Muito bom. E nosso próximo convidado querido já trabalhou comigo lá na PagSeguro, hoje tá no Nubank. Se apresenta aí, Paulo Cassim. É isso aí. Então eu sou o Cassim, tô no Nubank como agilista e, saudades ali do tempo que a gente tava trabalhando junto, hein, ideia? Foi bom demais, muito legal. É isso, vamos de polêmica. Eu quero saber por que esse tema é polêmico, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, tinha uma polêmica ou outra que quero saber. O tema é o ownership do agilista. E aí a pergunta clássica é: que problema resolve eu saber qual que é o raio do ownership do agilista? Que raio de negócio é esse? Tô tentando aqui pensar como que a gente começa com essa pergunta que a Deia já começou assim, trazendo a raiz do negócio aqui. Eu acredito muito, assim, né? Eu tava resgatando aqui, a gente tava conversando um pouco no backstage, eu tava resgatando um pouco do porquê desse tema, né? E eu lembro que eu tive alguns momentos que eu senti que eu não estava mais pertencendo àquele espaço ou que a gente tinha algumas entregas sendo feitas, mas que eu não conseguia ver como parte daquele impacto que estava sendo gerado. E aí eu acho que um pouco do ownership do agilista vem daí, né? Da provocação vem daí. Como que a gente consegue entender sobre o que o agilista é dono, né? Porque ele tá ali num time, ele tá ali no meio de um processo, tentando otimizar as coisas, mas ele não é dono daquele processo, às vezes ele não é parte integral ali daquele time, ou ele é parte daquele time por um período, às vezes ele atua como consultor. Então, como que a gente consegue ter esse ownership claro do agilista, né, para que ele se sinta parte, pertencente? Acho que vai por aí. Eu gosto bastante quando a gente fala de pertencimento, assim, né, assim, e quando a gente fala de responsabilização, né, a gente ter clareza, né, quando a gente tem clareza dos porquês e de quem é acionável, em que momento é acionável, né, qual que é a parcela de contribuição de cada pessoa dentre aquilo que a gente está fazendo, a gente tende a otimizar mais, né, nossas rotinas, nossos processos. Então, é importante ter claro qual que é a responsabilidade de cada um para que a gente acione as pessoas para aquilo que está de fato pegando, né? Então, se eu sei que o agilista é responsável por determinado item, eu consigo acioná-lo. Eu consigo ter clareza, né, de que ele é a pessoa que vai ajudar a resolver esses problemas. Então, para mim, assim, tá muito relacionado com accountability também, sabe? Quando a gente fala da palavra ownership, também vem muito na minha cabeça essa coisa da responsabilização. E sentir parte, mas ao mesmo tempo, qual que é a minha parcela de contribuição? Isso é importante ter clareza pra gente poder, de fato, otimizar a nossa rotina. Eu fiquei pensando várias vezes quando eu vou indo em coffee, sempre traz esse lugar muito das fronteiras do trabalho, do que é efetivamente a responsabilidade do agilista, porque a gente sempre vê perguntas assim do tipo, eu tenho que ajudar o meu product owner, eu tenho que ajudar muitas vezes a minha liderança a fazer o trabalho, a trazer provocações de negócio, e não só num viés de eficiência, né? E existe um pouco, talvez, de sobreposição desses papéis? O que vocês acham?
Eu acredito que sim, se a gente estiver falando sobre sobreposição de quem faz o quê, porque em determinados momentos a gente está falando de que as mesmas coisas, as pessoas podem trabalhar e contribuir para as mesmas coisas. Então, se eu não tenho clareza, né, do que é de fato de quem, pode trazer um pouco dessa sobreposição. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que você pensou quando você trouxe de sobreposição? Acho que nisso, assim, pelo menos essas discussões que eu via nas comunidades, era muito do tipo, poxa, isso é meu papel ou isso é papel do líder? Por exemplo, cuidar do time, do clima, ver se as pessoas estão engajadas, se elas estão entendendo, se elas estão aderindo à cultura ágil, essas práticas que a gente está trazendo. Isso é o papel meu ou quanto o líder deveria me ajudar? Mesma coisa do, eu tenho que ajudar meu Product Owner a fatiar, a priorizar, a usar técnicas ágeis para isso, mas o próprio PO não deveria saber isso? Então, às vezes, traz esses conflitos vêm à tona, assim. E eu queria ouvir um pouco de vocês, qual a opinião de vocês em relação a isso. É legal você ter trazido esse ponto, porque eu vejo que, por exemplo, alguns ambientes que eu passei, realmente existe essa sobreposição, mas eu sempre vi o meu líder ali, né, principalmente quando eu estava debaixo de uma estrutura de engenharia, e aí como agilista respondia para um gestor de engenharia, ele como meu parceiro, ele quase meu par, né? E aí, muitas vezes, mesmo tendo alguma sobreposição, a gente era corresponsável ali, né? Mas tem alguns ambientes também que eu vejo que essa corresponsabilidade ou ela não funciona, né, por conta de perfis ali, ou por conta do contexto, ou porque realmente precisa ser bem definida essa responsabilidade para que um não passe à frente do outro ou saia fazendo a mesma coisa, a gente tem trabalho duplicado, alguma coisa desse tipo, né? E eu percebi que ambientes que normalmente precisa dessa delimitação mais clara, também tem uma visão muito clara, ou que aparece mais, da divisão entre o processo de gestão de pessoas, né, como a gente gere pessoas e como é gerido o escopo que aquele time cuida, né, ou o time em si, sem considerar carreira. Então, às vezes rola essa sobreposição, mas tem essa diferença. O agilista, ele provavelmente não vai tocar no âmbito de carreira. Às vezes ele vai, sim, contribuir para feedbacks, vai contribuir para alguns mecanismos ali que apoiam a gestão, mas que ele não é accountable, né? Ou que ele não tem um ownership direto. E aí, eu queria que vocês entrassem um pouquinho mais nesse detalhamento, se vocês puderem. Na visão de vocês, qual que é a responsabilidade, então, do agilista? Porque, a cultura de agilidade é um bagulho amplo, né? Sim. Quando a gente fala dos 4 domínios, dá pra gente atuar nesses 4 domínios. Então eu queria entender um pouquinho mais quais seriam as principais responsabilidades de um agilista? Quando a gente fala dos 4 domínios, né, da agilidade, aqui tão famoso pela K21, a gente está falando então que existem possibilidades de atuação dentre o nível organizacional, né, o domínio organizacional, o domínio técnico, o domínio de negócio, né, e o domínio cultural. Tendo em vista esses pontos, a gente fala muito do agilista sendo um habilitador para que o resultado aconteça dentre esses 4 domínios. Então, o que é resultado do ponto de vista cultural, né? Como que a gente pode impactar o que a gente espera desse ponto? Então, por exemplo, métricas, acompanhamento de métricas que dizem respeito a, por exemplo, né, a satisfação das pessoas, o turnover, se a gente tem uma capacidade legal ali, ou se a gente está, de repente, num nível de burnout, né? É uma métrica, é algo que, de repente, né, acho que faz total sentido o agilista acompanhar. Se a gente está falando ali do nível organizacional, como que a gente pode, né? A gente fala muito de ter melhores reuniões, ter melhores encontros, né, entre nós, e que a gente possa aproveitar de fato esses momentos, ter as cadências certas com as pessoas certas, né? Indicadores desse nível organizacional também faz todo sentido a agilista acompanhar, e aí quando a gente fala disso, a gente fala de lead time, invasão, tempos de ciclo, enfim, né? É a possibilidade bastante assim. Depois, quando a gente fala ali da parte de negócio, acho que é um dos principais diferenciadores de agilistas hoje no mercado, né? O agilista, ele precisa também se apropriar do negócio, né? E o que isso significa? Ele precisa contribuir, de certa forma, para o resultado, né? Então, o que é resultado pra gente? Então, ajudar as pessoas a definirem, ajudar os PMs a definirem, ajudar os POs, né? Os heads, que é resultado dentro daquele contexto de negócio. Então, se eu tô numa BU, né, por exemplo,
que é sucesso pra gente? E acompanhar esses indicadores, né? Acompanhar o que é de fato de eficácia que a gente gostaria de ter. Então essas são algumas possibilidades, né? E dentro do nível técnico, não esquecendo também, porque eu acho que é super importante, a gente já fala de qualidade de código, né? A gente já fala de repente, bugs, tempos de falha, né? Então, o que o agilista consegue contribuir para trazer essas visões? Porque, no fundo, as métricas empoderam as pessoas. Então, se o agilista tem domínio, a gente consegue trazer as conversas para um nível mais a nível de resultado. E a nível de resultado, a gente tende a ter menos discussão, porque as pessoas concordam, né? As pessoas concordam com os impactos. Então, eu vejo muito o agilista sendo essa pessoa que empodera as pessoas a terem essas discussões boas, assim, e proveitosas, nesses 4 âmbitos. Olha, que isso, hein? Acho que a Fê resumiu lindamente aí, porque eu acho que é isso. Eu acho que o agilista, na maioria dos cenários, ele é habilitador, né? Ele habilita as estruturas onde ele tá a conseguirem alcançar esses resultados, né? Nesses diferentes aspectos de uma forma mais ágil, né? Conseguir se adaptar na velocidade que aquele contexto acontece ali, né? Que aquele contexto tá acontecendo. Mas acho que é isso. Acho que a Fê resumiu bem aí. Ficou difícil colocar mais coisas aí nessa responsabilidade da agilista. Enquanto ela falava, enquanto vocês falavam, me veio alguns lugares que eu trabalhei e eu pensando o quanto a minha atuação ela era mais ampla ou mais focada dentro de um dos domínios, dependendo de como eu estava atuando. Então, por exemplo, quando eu estava dentro do time, lá na PAG mesmo, a gente tinha, na vertical que eu tinha, uma coisa que a gente falava de trio, né, de trinca. Então o PO, ele era muito focado no produto e, consequentemente, nas métricas de produto. Então eu apoiava ele ali para falar de práticas de agilidade, de fazer fatiamento, de ciclos curtos, muito em prol de melhorar aquelas métricas focadas em negócio, focadas no cliente. A gente tinha um líder técnico, que era o cara que estava muito focado nas métricas de qualidade. Óbvio que ele também estava olhando as métricas de negócio, né? Se o nosso produto estava entregando o resultado que deveria também. Mas também muito focado com essa questão técnica, essa preocupação de boas práticas. E eu ali como agilista novamente, trazendo, beleza, dado que você quer melhorar isso, como a gente consegue fatiar e falar qual é o valor que eu vou trazer e conseguir trazer isso pro PO e priorizar essas melhorias. E aí, eu como agilista, olhando muito um lugar mais de eficiência, às vezes até cultural também, e trazendo essa consciência pro time e a minha liderança me apoiando muito e olhando muito para essas métricas culturais. Então ali a gente estava com um trabalho um pouco mais separado, mas todo mundo colaborando e se ajudando entre si. Quando eu virei a Agile Coach, ou mesmo até como consultora, a gente tem uma atuação mais ampla, né? Então a gente traz muitas provocações em todos esses 4 domínios. A olha pro todo, eu sinto. E isso não quer dizer que necessariamente eu sou a responsável por fazer aquilo mudar. Mas talvez eu sou a pessoa que vai ser responsável por trazer as provocações e os questionamentos e aí práticas e métodos para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Ouvindo você falar, né, me veio muito na cabeça essa habilidade que eu acho assim, fundamental para um bom agilista, que é a capacidade da visão sistêmica, né, de ampliar a visão sistêmica. Muitas vezes, quando a gente começa tendo essa visão mais local, uma visão do time, e faz parte, né, entender primeiro como que a gente pode evoluir o time para depois evoluir como um todo a organização. Mas o grande pulo do gato está quando eu começo a acompanhar não só o impacto do meu time, mas o impacto do sistema no meu time também, e ao contrário, e vice-versa. Então essa é uma habilidade que a gente vê assim que ela é fundamental e é um passo de evolução dos agilistas. E aí, né, acho que uma coisa que eu vejo muito assim como um diferencial é a capacidade de fazer boas perguntas. Um agilista, ele vai começar fazendo provocações dentro do time, que faz sentido para a gente evoluir, mas ele precisa, às vezes, comprar certas brigas, né? Para que a gente resolva não só problemas locais, mas que a gente, de fato, tenha um fluxo melhor de valor. E não a gente ter o melhor time, né? Mas a gente ter, de fato, o melhor fluxo de valor possível. Então, eu penso muito que
habilitadores para isso são fazer boas perguntas. Então, não deixar, de repente, aqueles pontos ocultos acontecerem, né? Entrar, fazer aquelas perguntas. As perguntas óbvias também precisam ser feitas. E assim que ele vai habilitando a mudança. Através dessas boas perguntas, ele vai habilitando, trazer para o explícito, trazer para a visibilidade coisas que não estão sendo ditas. E assim a gente consegue transformar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não provocar, a gente não vai sair ali daquele lugar. Então, lembrei muito disso quando você trouxe esses pontos. É legal, porque quanto mais amplo é o escopo que o agilista começa a atuar, acho que não só boas perguntas, né? Acho que é uma habilidade muito importante, mas também o agilista conseguir ter essa visão sistêmica e conseguir evidenciar as coisas, né? Evidenciar os problemas, evidenciar as necessidades que aquele ambiente ali tá trazendo, né? Ou que alavancas a gente precisa movimentar para poder causar as mudanças, né? Realizar as mudanças que a gente espera. Que eu acho que quando a gente está num ambiente, num escopo mais local, num ambiente menor ali, e que a gente tem um domínio maior ou consegue ter uma visão um pouco mais detalhada, é até fácil a gente conseguir evidenciar os problemas, a gente conseguir provocar, trazer boas perguntas, mas conforme o agilista ele vai mudando essa amplitude do escopo da atuação dele, isso começa a ficar cada vez mais difícil, né? E eu vejo que a gente tá vivendo um momento que o agilista, né, eu tava comentando com a Deia um pouco antes, que o agilista ele tá ampliando esse escopo de atuação e quando a gente vem com o tema de business agility, né? Ou transformar ali o negócio como um todo, conseguir fazer com que o negócio se adapte, né? Como um todo, e não só mais um time ou uma área, uma estrutura menor. E aí, entrando um pouco nesse assunto, tô entendendo que esse ownership, então, ele tá aumentando, né? Essa responsabilidade desse agilista, ele tá aumentando. Beleza, não sei se até aí a gente já trouxe algumas polêmicas, se vocês querem trazer mais alguma. Tem uma polêmica aí, né, e eu não sei se com vocês já passaram por isso, né, mas eu vejo que na vida do agilista, assim, né, no percurso ali do agilista, ele em alguns momentos vive a síndrome do impostor, assim, né, ele tem momentos de síndrome do impostor, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Agilidade real, o que é agilidade? Agilidade realmente resolve alguma coisa? E eu acho que tange muito esse tema que a gente tá falando, né? Porque aí o agilista, ele começa a não só não ver o impacto do que ele faz, às vezes, mas não ser reconhecido, né? Porque muitas vezes rola aquele reconhecimento ali pro time, time, muito bom que vocês fizeram, mas o agilista, ele tá ali dentro, mas ele não se sente tão reconhecido quanto, né? Ele no final não entregou, de alguma forma não entregou nada, né? É isso. Ele no final não entregou nada. E acho que era onde eu queria chegar, que a gente também tava falando isso nos bastidores, né? Como eu evidencio o trabalho de um agilista? Como eu evidencio o valor que esse agilista entrega? Vocês já passaram por isso? De não conseguir evidenciar? De estar nesse lugar perdido? Porque eu já passei por isso, tá? Aí depois eu posso trazer os caminhos e tal. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Quando eu ouço isso, né, eu penso muito no... Quais são os outputs, de repente, que um agilista pode gerar e que pode ajudar a trazer essa visibilidade, né, do que está sendo feito. E, às vezes, eu acho que a gente acaba pecando, a gente mesmo acaba pecando em não evidenciar e não trazer isso de uma forma estruturada. E que talvez a maior oportunidade que a gente tenha, de fato, estruturar esse raciocínio, esse processo de transformação, evidenciar o que a gente está colocando e quais são os próximos passos. Eu gosto muito de pensar assim, se a gente só fala e a gente não faz, é filosofia. Então a gente precisa transformar o que a gente encontrou em alguma ação. Então, como que a gente pode pegar tudo aquilo que a gente encontrou, as oportunidades, transformar em ações práticas, para a gente acompanhar esse processo de evolução? Porque, no fundo, o que o agilista está fazendo é como se fosse uma transformação ali, né? Promovendo essa melhoria contínua entre os ciclos curtos, focando no valor. Só que se a gente não tiver isso, né? Se a gente não fizer essa demonstração do quais são as nossas entregas, o que a gente está podendo contribuir dentro do processo, fica difícil. Então, acho que fica, assim, uma coisa que eu sempre vejo. Talvez a gente peque, nós agilistas,
pequemos em demonstrar o nosso trabalho, porque acho que assim, as coisas estão sendo feitas, mas a gente precisa dar mais visibilidade de qual é o próximo passo, por quê e por que isso está fazendo sentido ser feito nesse momento, sabe? E acho que eu aproveito o gancho para trazer a polêmica maior, que o agilista não é só facilitador, né? Porque eu acho que nos últimos anos aí, o que a gente tem vivido é que o agilista tem sido muito lembrado naquele momento, precisa facilitar uma retro, precisamos facilitar, não sei, alguma coisa mais complexa aí, definição de OKRs, pô, legal, mas será que é esse mesmo o trabalho que a gente está fazendo? É só isso que a gente faz, né? É só aí que as skills do agilista são úteis, né? Ou são importantes? Essa é polêmica, hein? Nossa, polêmica. Facilitação faz parte, mas ela é tudo, se for tudo, a gente tá jogando muita coisa fora, né? Muita oportunidade fora. Você ainda trouxe umas facilitações bacanas, né? Que tem um resultado bacana ao fim. O ruim é quando a pessoa só vê a gente como, é uma pessoa que aplica dinâmica. Porra, não, né, meu? Você tá querendo facilitar para chegar do outro lado, você vai trazer reflexões, você vai mostrar caminhos. Facilitação é muito importante dentro do nosso trabalho. Até os questionamentos que a gente traz, mesmo quando a gente não tá facilitando uma reunião. Os questionamentos que a gente traz, né? Vocês trouxeram muito sobre isso, sobre evidenciar que a coisa não tá legal, para despertar senso de urgência ali, né? Um senso de urgência de as coisas precisam mudar. Eu fazer boas perguntas para trazer boas reflexões, talvez quebrar ali no status quo, mas também apontar caminhos. Né? Não é só ficar enchendo o saco e fazendo um monte de pergunta também, que deixa as pessoas estressadas. Às vezes a pessoa já tá cheia de trampo e ela não quer mais um problema pra resolver, ela não quer pensar, ela só quer uma porra de uma solução. Sim, acontece. Sim, vi em vários lugares. Então acho que faz muito sentido a gente evidenciar que o bagulho não tá bom, a gente escutar as pessoas, trazer essas provocações, mas também trazer caminhos. E a facilitação é um caminho pra isso, né? Eu trago um caminho durante essa facilitação pra que a gente resolva um problema, pra que a gente chegue num resultado. E aí, como eu evidencio esses resultados de todas as ações que eu tenho feito como agilista? Eu tô mentorando uma menina que ela chegou pra mim e falou assim, eu já me sinto sênior, mas eu ainda não tô sênior. Eu sinto que eu trouxe bastante impacto pro meu time, nananana. Eu falei, beleza, vamos evidenciar esses resultados aí? E foi assim, cara. Eu falei, me traz tudo que você fez, que você sente que fez diferença, e eu quero números. Ou seja, você mexeu aqui no processo, você fez essa sugestão, o que mudou no clima do time, o que mudou na eficiência do time, o que mudou no resultado de negócio do time. Traz isso pra mim. E aí ela trouxe, organizou, mostrou pro chefe dela, e o chefe dela vai trazer essa promoção pra ela, né? É isso. Pelo menos prometeu essa promoção. E acho que é isso, de você ter trazer talvez de forma um pouco mais consciente pra ti as ações que você tá fazendo, qual é o problema que você quer resolver, e se você consegue mensurar de alguma forma, né? E aí, quando eu falo de métricas, existem várias métricas que eu posso utilizar, não só métricas ou só de eficiência, que acho que a gente tá muito acostumado como agilistas, né? Mas também de qualidade, de negócio e até culturais. Conta vocês aí, como que vocês fizeram para evidenciar o trampo de vocês também? Achei incrível a forma como você guiou ela ali para evidenciar, porque eu acho que a primeira forma de evidenciar que eu vivi era até um pouco parecida, mas tinha uma diferença que eu fazia isso muito para um gestor de engenharia, e aí tem um gancho para um próximo papo, talvez, que acho que o mercado tá mudando, né? Que agora a gente tem os papéis aí de Agile Managers, né? E que acho que isso vai mudar um pouco, mas que a gente evidenciava muito o trabalho para aquele gestor de engenharia, e que muitas vezes ele não sabia nem o que fazer com aquelas evidências, né? Ele talvez era a pessoa que deveria estar olhando para sua carreira e te ajudando a perseguir um próximo passo, mas muitas vezes para ele era só parte do resultado ali, e o que ele queria e o que ele era cobrado eram resultados mais específicos da equipe, né? Então, aumento da eficiência, né? Diminuição do tempo de entrega, redução de bugs e coisas desse tipo. Mas aí eu vivi um outro momento falando de como evidenciar o nosso trabalho, aonde eu descobri um modelo que se chama Brag Document, né? Que é eu chamo de documento de apreciação ou de autoapreciação, algo assim, que é um documento que o pessoal da Square, né, que é uma fintech, utilizava, e eu descobri através de um outro colega do Nubank, o Watanabe, e ele trouxe para mim ali como
um exemplo, né, de como ele evidenciava as entregas dele para avaliação, inclusive de performance, né? E esse documento, basicamente, o que a gente faz é listar ali o que a gente entregou, quem foram as pessoas que estavam envolvidas naquela entrega e qual o impacto, né? Seja o impacto com uma métrica específica do negócio ou alguma forma de medir esse impacto, né? Que não seja só a entrega por si só, né? Que a gente consiga tangibilizar ali esse impacto. E acho que isso me ajudou muito, assim, a me perceber dentro daquele ambiente como responsável pelas entregas e também conseguir sentir um pouco de orgulho, assim, das entregas que eu tava fazendo, do que eu tava construindo, conseguindo perceber que eu tava avançando, sabe? Que eu acho que é importante para qualquer pessoa e muitas vezes o agilista, como a gente comentou, né, fica nessa síndrome do impostor, né? Ele não sabe se ele realmente é útil, né? E acho que o caminho tá aí. Bacana, hein? Acho que contribuindo, assim, nós aqui da K21, a gente acaba atuando bastante como agilistas em níveis organizacionais, talvez no Flight Level 2, Flight Level 3, e eventualmente a gente entra também nos times, né? No Flight Level 1. Quando a gente está falando de Flight Level 2 empresa, a gente está falando de uma jornada de transformação organizacional, né? Então, como a gente evidencia isso, também está muito relacionado com o que você trouxe, assim, Cassim. É meio que contar essa jornada de evolução. Então, de onde saímos, para onde vamos, qual que é o nosso próximo passo que nos habilita a chegar onde a gente gostaria. E aí, nesse sentido, métrica de sucesso, né? Então, o que é sucesso para a gente desse processo de transformação? A gente definir quais são essas métricas, acompanhá-las constantemente, porque as nossas ações precisam estar relacionadas com o que a gente quer. Senão a gente ataca itens que não necessariamente vão alcançar o resultado que a gente gostaria. Então, evidenciar aqui nesse contexto é muito construir essa jornada, né, como se fosse esse timeline da transformação, evidenciando qual que é o próximo passo, o que é o resultado que eu estou buscando e quais são as ações que me viabilizam com que esse resultado aconteça. Essa é uma das formas que a gente tem para evidenciar, e aí conecta também com o que você trouxe aqui. E se eu tô nessa posição que o Cassim trouxe, né? Que eu já passei por isso, né? Desse lugar de... Eu sinto que eu não tô conseguindo trazer o resultado que eu gostaria. Eu tô fazendo algumas ações, eu até saberia como medi-las, porém não tô conseguindo ver nesse curto prazo, curto médio prazo, que tá tendo efeito. E tô me sentindo meio inútil aqui nessa situação. Quais ações vocês dariam, assim, de sugestão para essa pessoa? Com quem ela poderia conversar? Que movimentos ela poderia fazer? Eu vejo que a primeira coisa é realmente ela fazer isso pra ela, assim. Ela conseguir evidenciar pra ela. Então, documenta em algum lugar, como a Fê comentou, né? Tenta criar, nem que seja um PowerPoint ali, uma apresentação aonde você consiga contar a jornada do que você tá construindo, né? Como que foi o cenário que eu cheguei, como é que tava o contexto que eu entrei quando eu cheguei, o que eu tô fazendo ou pretendo fazer e como que isso tá... como que eu espero que isso impacte aquele ambiente, né? E como eu vou medir esse impacto. E aí, de tempos em tempos, até usar um pouco do que a gente vende muito, né? Fazer um check-in ali. Falar, poxa, acho que todo mês ou a cada 2 semanas eu vou parar e vou olhar. Eu tô progredindo mesmo em direção a esses objetivos que eu coloquei aqui e como que tá sendo, eu tô percebendo esse impacto, o que eu preciso fazer para perceber mais as entregas, os resultados do trabalho que eu tô fazendo. E acho que aí, por essas provocações e com esse storytelling do que você está construindo, né, contando essa história, acho que você começa a dar o primeiro passo de entender essas suas entregas e esse seu nível de responsabilidade sobre aquela estrutura, sobre aqueles trabalhos ali que estão sendo feitos. Acho que essa seria a minha primeira dica aí, meu primeiro passo. Eu pensei bastante também sobre adaptação constante, né? Uhum. Todo plano ele está sujeito à adaptação, mesmo que você tenha ali evidenciado uma direção para você ir. Faz parte desse processo de adaptação. Então, nesse momento de reflexão que você tem que ter, de parar ali e analisar se de repente é o caminho, a gente está distante do caminho, essas são as melhores ações, a gente pode escolher outras ações para atingir aquele objetivo. Então, rever as estratégias para a gente atingir aquele objetivo faz parte do processo de revisão. Isso tem que ser constante.
né? Então acho que é quase que todos os dias a gente olhar para aquilo. Tá fazendo sentido? Tô atingindo o resultado? Posso mudar a estratégia? Posso selecionar uma outra possibilidade, um outro como para resolver aquele problema? E aí a gente pode buscar, não é só o agilista, né? A gente tem o time também para ajudar. Então, assim, acho que faz parte também trazer essas reflexões para o time, que a gente pode estar estagnado e que a gente precisa buscar outras ações. Faz parte da revisão do processo. Eu acho que eu tive já em situações assim que eu tava me sentindo meio inútil e que, por mais que as pessoas até me ouvissem e me considerassem, eu não sentia que havia uma grande movimentação. Com o tempo, eu comecei a perceber que aquele time não tinha uma ambição. Tava bom só fazer do jeito que tava, entendeu? Então, mesmo que eu falasse, poxa, vamos fatiar mais fino, vamos pegar aqui as métricas de negócio, ver se tá evoluindo ou não. Ah, não, vamos, mas aí, tipo, não se colocava esforço pra se mudar. Eles não estavam comprometidos em ser melhores ali, né? A gente não tinha uma ambição, a gente não tinha algo a perseguir. A gente estava só mantendo um produto que já, de certa forma, era um sucesso. Então, pra que melhorar? E aí é uma questão muito de alinhar expectativas, na minha opinião, também. E, tipo, não adianta eu querer melhorar o processo, ser mais eficiente, entregar mais valor, se ninguém ali tá achando que precisa. Ali o pessoal tá feliz com o dinheiro que aquele produto tá trazendo, entende? E acho que é uma questão de alinhar com o líder. Então, o que eu fiz, né? Poxa, alinhei com o PO, olhei com o líder e falei, e aí, o que vocês estão afim, gente? Vocês querem mesmo fazer alguma coisa aqui? Tá vendo que tá meses, a gente tá no mesmo jeito, que a gente tá andando de lado? Nos nossos resultados e até no jeito que a gente trabalha, a nossa eficiência não tá lá essas coisas, as nossas entregas não são lá tão velozes, e a gente tá andando de lado em relação aos resultados desse produto. É o que a gente quer mesmo? Tá tudo bem pra vocês? Ter essa conversa franca, essa conversa difícil, sabe? E, cara, tava tudo bem pra eles. Então, nunca que eu ia conseguir tracionar uma mudança ali comportamental. Mas que eu podia fazer uma manutenção ou outra para que as pessoas continuassem utilizando práticas ágeis, trazendo uma provocação ali ou outra, mas também me retirar daquele lugar, de falar assim, acho que aqui não é o lugar para mim, porque eu queria mais. Eu queria me desafiar. Eu queria entregar mais. E ali, de repente, não era o lugar para mim também. Então, acho que ter muita clareza da situação atual, onde você quer chegar, é muito importante. Você medir as suas ações é muito importante. Você evidenciar que está dando certo ou não é muito importante. Mas você precisa ter essa clareza e esse alinhamento com as outras pessoas que estão em volta. Afinal, você não trabalha sozinho. Então, alinhar com o teu time, com a liderança, alinhar com a pessoa de produto, alinhar com aquela área que você está fazendo um coaching. Pô, onde você quer chegar? Qual é o teu objetivo no final? Tu quer crescer mesmo? Se você não quer, se você não tem dor, se você não tem problema pra resolver, mano, falou, vou pra outro lugar, ressignificar meu trabalho, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que conecta de certa forma com isso, que é que o agilista ele tem prazo de validade, né? Mas aí eu vejo que não só isso. A gente também é protagonista e tem que ser protagonista daquela jornada que a gente quer trilhar, né? Então eu acho que sim, algumas vezes o agilista vai perceber que, putz, meu prazo de validade aqui já deu. Tipo, ele não enxerga mais mudanças que ele precisa fazer, ele já não tá mais conseguindo enxergar pontos de melhoria. E tem um momento que, assim, o desafio aqui não é o tipo de desafio que eu quero perseguir ou não tem o nível que eu gostaria de perseguir, né? O time não tem ambição, não tá me desafiando, não tá me movendo para onde eu gostaria aqui, ou me desafiando o suficiente. E aí eu concordo total com você que o primeiro passo é alinhar com a gestão, com as lideranças para tentar perseguir, se conectar com outro desafio, né? E talvez tenha espaço para isso, inclusive, né? Eu acho que foi assim que eu comecei, inclusive, a absorver outros trabalhos, assim, por exemplo, mais de um time de uma vez, um outro contexto ali, ó, tem um trabalho ali que parece legal, vai lá e vê se faz sentido você tocar aquele trabalho ali, sabe? Eu penso bastante nisso que a Dea trouxe, da gente ter clareza também de onde a gente está atuando, né? Pra gente não estressar mais o sistema do que o sistema suporta o estresse. Então, às vezes, a gente também, como agilista, tem essa coisa da ambição do melhoria contínua, preciso fazer aqui, preciso dar resultado, né? Só que talvez não seja o momento daquele time de estar nesse momento de busca de resultado, de alavanca, de crescimento, e a gente precisa saber reconhecer esses cenários. Então, acho que uma outra habilidade que a gente tem é essa de leitura de cenário, de entendimento, de levar isso, né, que nem a Dea falou, para discussão, porque a gente, de fato, não pode pôr mais carga no sistema do que o sistema aguenta. Então, acho que é
Só queria fazer essa contribuição aqui também. Já que a gente tá falando aqui de entender as ambições, entender os objetivos, e em algum momento aqui a gente falou de estratégia, falou de OKRs, eu queria entender também. O Fê tá falando aqui nos bastidores sobre o ownership do agilista nessa gestão de resultados. Traz aí pra gente, que polêmica é essa aí que você quer comentar? A gente tem passado por muitas organizações, né, que estão começando aí com a cultura de OKRs e sempre surge a polêmica. Quem é responsável pelo quê quando a gente está falando de gestão de resultados, né, no OKR? Sou eu que crio uma ação? Sou eu que crio uma iniciativa? O que eu posso fazer para contribuir para o processo? E aí aqui eu queria trazer um ponto que eu vejo como uma oportunidade, assim, que talvez a gente possa explorar mais toda vez que a gente estiver trabalhando com gestão de resultado. O agilista, ele acaba sendo um habilitador, né? Um habilitador desse processo. Quando a gente está falando de gestão de resultado, a gente está falando de entregas em ciclos curtos que são acionáveis, né? Então a gente tem KRs para medir essas entregas e acompanhar os resultados. Como que o agilista pode contribuir aí sendo efetivo? Olhando, né, para quais são os problemas que a gente pode resolver para atingir aquele objetivo. Então, né, estruturação dessa narrativa dentro do time. Uma vez definido quais são os nossos objetivos, né, como que a gente identifica quais são os problemas que a gente pode resolver para poder mobilizar aqueles KRs. E promover essa discussão dentro do time é extremamente essencial. Porque, no fundo, o backlog dos times precisa refletir o que está sendo proposto dentro dos objetivos. Então, se a gente não levar essas provocações para dentro dos times, para que eles discutam o que a gente deveria estar fazendo em termos de ação para contribuir com aquele resultado final, a gente está perdendo parte do nosso potencial, que é mobilizar as pessoas em prol do resultado. Então, para mim, assim, polêmico, mas é agilista, a gente precisa incentivar mais os times a desdobrarem ações dentro dos OKRs. E aí eu vejo que a gente tem muito potencial. Vamos fatiar, vamos focar no problema, vamos fazer boas perguntas e vamos garantir que as métricas de sucesso estão sendo acompanhadas. Para mim, assim, fundamental. Você traz aqui um lugar muito de um pouco de um champion ali que vai fazer esse coach com os líderes dos objetivos, e esses líderes vão conversar com os POs e garantir que, poxa, eu estou priorizando aquilo que faz sentido, mas também como um facilitador, um questionador, um coach mesmo, né? Durante os check-ins ou durante o acompanhamento dos POs, vai trazendo esses questionamentos. Porque eu acho que também o que eu percebo acontecer nos lugares em que eu já trabalhei por gestão de resultado. Às vezes eu sinto que o agilista ele é muito mais capacitado do que as outras pessoas que estão ali tocando a própria vertical. Então, às vezes, o líder mesmo da vertical, ele entende do negócio ali, mas ele não entende muito do método de OKR, por exemplo. Então, nem ele sabe muito bem como questionar, como trazer boas perguntas, como fazer boas provocações. E aí o PO, às vezes, ainda precisa de uma ajuda em relação ao tipo, poxa, eu tô sendo exigido de tantas coisas, como é que eu priorizo problemas que vão efetivamente impactar isso daqui? E aí o agilista acaba pegando uma carga meio grande ali, por ter esse conhecimento, por ser visto como essa pessoa facilitadora, por ser essa pessoa questionadora. Mas será que não fica muito pesado pra ele, não? Jogando essa polêmica aí. Antes até da gente de entrar nessa polêmica de ser pesado ou não, eu acho que tem um outro ponto que muitas empresas acabam esquecendo por conta da moda de usar o framework, o modelo, não sei o nome ideal aí pros OKRs, mas é aquela coisa, né? Dentro do... Qual que é o propósito dos OKRs, né? O propósito dos OKRs é foco. É fazer a empresa toda remar para o mesmo lado, assim, todo mundo focado naquela mesma direção. Apesar da gente ter um desdobramento ou ter o alinhamento de OKRs, a ideia é que a gente foque naqueles objetivos que são estratégicos. E aí o que acontece é que isso também precisa refletir nos backlogs, nas priorizações de produto, nos portfólios, e o que acontece é que não reflete. Essas empresas, elas definem um objetivo lindo, maravilhoso, KRs lindos, maravilhosos, né? Key Results, mas não despriorizam as coisas para que tenha foco. Eles deixam de falar não ali, né? Deixam de falar não para várias coisas que não estão agregando para aqueles objetivos, né? Então eu acho que o agilista tem um papel fundamental em ajudar a gerar esse foco e provocar nos níveis mais operacionais e táticos ali da empresa que a gente gere foco,
E um último aspecto que eu acho que o agilista também contribui, que para mim tá no centro dos OKRs ali, é o coração dos OKRs, que é disciplina. A gente precisa ter disciplina para definir, acompanhar, gerenciar os ciclos de OKR. E o agilista, com a skill de facilitação e essa skill de boas perguntas que a gente já falou aqui, né, de provocação, consegue ajudar muito a manter essa disciplina em cima do método, né, e dos ciclos de OKR. Então acho que tem essa provocação aí dentro desse contexto de agilidade e OKRs. Eu ainda saio com uma sensação de que, pelo menos nos lugares que eu participo, assim, que o agilista parece que ele tá girando tantos pratinhos e que ele precisa continuar girando muitos pratinhos, senão algum vai cair. Acho que foi legal a gente falar sobre um pouco desse ownership, né, da responsabilidade dele, de como o mestre que ele tá agregando ou não. E até dar um pouco de clareza de que, às vezes, não é necessariamente responsabilidade dele, mas que ele tem um papel ali muito forte de facilitar, de questionar, de trazer boas práticas, que de repente ele vai ser a pessoa que vai ter mais conhecimento ali na sala para trazer esses questionamentos. E acho que é legal ele ir lá e contribuir. Ele entender que o papel dele é trazer essas provocações, é trazer caminhos. Mas não necessariamente ser o dono de tudo. Porque também acho que vai para o lugar do agilista herói. Eu preciso estar em todas as reuniões, eu preciso estar envolvido em tudo, porque se eu não estiver lá, as pessoas não vão conseguir tomar as decisões. Não é bem assim, né, gente? Se você fez um bom papel ali, como coach, como facilitador, como questionador, e até trazendo caminhos, depois é deixar as pessoas trabalharem, né? Se virarem um pouco sozinhas também. E deixar muito claro o que é a responsabilidade de quem. Com certeza. Acho que não queremos heróis, né? Queremos pessoas que possam contribuir dentre as mais diversas especialidades, né, e focos que elas têm. Se a gente estiver, de fato, delegando tudo para uma única pessoa, a gente está perdendo a capacidade das outras de contribuírem, né? A gente não pode responsabilizar uma pessoa pelo processo. O agilista, ele é essa pessoa que tem essa visão grande e ampla, e por isso que ela pode ajudar nesses questionamentos, nesses movimentos, pelas habilidades mesmo, né? Pelos soft skills também que ele tem. Então é muito nesse sentido. Eu tenho uma percepção que aconteceu com o agilista, o que aconteceu muito com os desenvolvedores de software, sabe? No começo, o desenvolvedor de software, ele era desenvolvedor de Java. Especificamente ali Java. E aí com o tempo começaram a surgir várias outras tecnologias, linguagens, e aí o pessoal começou a ver nas vagas, né, nas oportunidades ali pedindo várias tecnologias diferentes. AWS, não sei o que. Talvez esteja muito atual, né? A AWS acho que não é tão atual. Acho que não é tão antigo, né? É mais atual. Mas começaram a aparecer diversas habilidades e eu lembro eu ainda era desenvolvedor, assim, eu lembro de a galera reclamando muito, assim, de tipo, como assim? A gente tem que saber tudo agora pra ser desenvolvedor, não tem condição de saber tudo isso e tal. E aí a gente viu uma mudança no mercado que foi, a gente parou de chamar as pessoas ali desenvolvedoras de desenvolvedor Java, desenvolvedor C# para engenheiro de software, aonde assim, então você vai ter um conhecimento de resolução de problemas através da programação. Agora, qual linguagem, qual tecnologia começa a ser indiferente. Né, o que as empresas acabaram mudando e buscando eram pessoas que conseguissem resolver problemas através do software ali. E eu acho que com o agilista está acontecendo algo parecido, porque se for ver o arcabouço, assim, né, o tanto de coisas que a gente acaba conhecendo dentro de muitos aspectos diferentes, e cada vez que a gente muda de negócio, assim, né? Então, por exemplo, trabalhei num negócio que era financeiro, fintech. Fui para um negócio que era varejo, roupas. Putz, a gente teve que aprender daquele negócio ali para poder fazer as provocações e tudo mais. Então, eu acho que a gente tá chegando nesse momento na carreira, né? Na jornada do papel do agilista, que é ser quase como um engenheiro de alguma coisa, não sei o que ainda. Poderia falar engenheiro de processo, mas acho que aí eu tô pegando muito estrito ali a processos e acho que não é isso. Mas a gente tá chegando nesse papel, né? Que ele é mais agnóstico, ele conhece de muitas coisas e o ponto é resolver problemas. Como a gente ajuda as empresas a resolver problemas com as ferramentas
que a agilidade tem embaixo do guarda-chuva ali. Amém. Tem uma frase também que eu gosto muito que fala sobre isso, que não é sobre método, é sobre soluções que resolvam problemas. Então, encaixa muito com o que você falou aqui. A agilidade vai conhecer de diversos métodos, mas o conhecimento também hoje já é um commodity. Sim. Então, a diferença é o que a gente faz com esse conhecimento. E aí é que tá o diferencial do agilista. Que hoje você pode procurar tudo no Google. Tem lá o que é Lean, que é Scrum, que é não sei o que, XP, nanana. Mas o que a gente faz com esse conhecimento é o nosso diferencial. Eu quero palmas. E com essa frase a gente vai encerrando o Love the Problem. Gente, primeiro agradecer pela participação de vocês. Foi muito leve, muito gostoso conversar com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais deles, entra lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Eu sempre imagino o Léo colocando barulho, sabe? Do backstage. Que vai estar lá a fotinho deles, redes sociais, como é que vocês se conectam. E aí eu tava pensando assim, ao invés de só dar tchau, pensei em fazer um check-out. Mas ao invés de fazer um check-out tipo, como você sai dessa conversa hoje, eu queria fazer um check-out engraçadão que nem a Dani faz. A Dani prevou beijo. O cachorro caramelo? Não sei qual que é esse, amiga, mas eu pensei assim, beleza. Saindo daqui, né? Se você fosse uma comida, qual você seria? Saindo, qual o estado de espírito que reflete agora essa comida? Vai lá. Pode ser uma bebida, porque Pode. Eu já pensei na minha coquinha. Por que uma coquinha? Porque uma coquinha adoça a nossa vida e eu saio energizada. Acho que é esse o papel da Coca. Aí, Coca, patrocina nós. Abra a felicidade, ó. E você, Casim? Putz, olha, a primeira comida que veio foi tipo um ramen, assim, quentinho, tal, confortável. Acho que é isso, assim, adorei a conversa, assim, tô saindo com esse calorzinho no coração, assim. Ai, que bom. Você sabe que eu acabei de pedir minha janta também, pedi rapidinho, porque daqui a pouco eu tenho que sair, e eu falei assim, cara, eu pedi um bibimbap, que é uma comida coreana, né, e ela é arroz embaixo, legumes em cima, um ovo, tu mexe tudo e tal, é um mexidão, e ela me traz um conforto muito grande. Ela é quentinha, me traz um conforto. E eu acho que essa conversa foi isso pra mim, né? Eu cheguei muito cansada e conversar com vocês me energizou e me confortou e saio muito mais feliz agora. Aí, ó, tá vendo? Um beijo pra vocês, gratidão. Obrigada. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.